Fala família, muito bom dia, que grande alegria estarmos aqui participando do Movimento Jovem nesse quadro que tem abençoado quantas vidas através do bate-papo que nós temos aqui no Grace Talk. É com muita alegria que eu, pastor Richard Vieira, digo para você que agora é o tempo de você pegar a caneta, pegar papel, pegar a Bíblia, porque tudo que nós vamos conversar aqui vai ser assunto de edificação para a sua vida, de crescimento e muitas vezes tem sido resposta de oração de muitas pessoas. Hoje o tema que nós estamos abordando aqui nesse quadro é sobre como ser limpo da mágoa. A mágoa não é uma coisa que hoje as pessoas elas desconhecem. Existem muitas e muitas pessoas que já combateram, que têm combatido e muitas outras que hoje diz, graças a Deus, pastor, tá tudo tranquilo, mas que ali na frente vão passar por situações e vão precisar saber isso que hoje nós vamos conversar. E hoje estou com um convidado muito especial aqui, um amigo, líder regional daqui de uma das nossas regiões do Rio Grande do Sul, o nosso amigo pastor Jonathan. Pastor, que alegria ter o senhor aqui com a gente. Alegria. Como é que o senhor tá? Estou legal, estou feliz e a alegria é minha, pastor Richard, poder estar aqui com o senhor e falar de um tema muito importante, onde a gente sabe que muitas pessoas carregam a mágoa e muitas vezes não sabem o que fazer para se libertar. Verdade. Pastor Jonathan, que nas horas vagas é jogador de futebol. A gente tava comentando com a gente aqui algumas coisas nos bastidores. Futebol. Sobre futebol. Pastor, quanto tempo já com Jesus? Com Jesus, desde os meus 9 anos eu aceitei Jesus. Primeira vez que eu entrei na igreja, eu tinha 9 anos. No primeiro culto eu já aceitei Jesus, era aquelas igrejas... Não havia igreja da graça no interior, né? Então, o pastor fazia... Que ano? Só para o pessoal ter uma base. Isso não quero que 94. ninguém fique sabendo a idade do senhor. 1994. 94 o senhor conheceu Jesus. 94. Não tinha igreja da graça por aqui no estado? Não, no estado tinha até em Alegrete, algumas assim mais antigas, mas aonde eu morava em Juí não havia ainda. Não era como hoje que tem por todos os lugares? Não, a Igreja da Graça no Rio Grande do Sul estava despontando, né? Entendi. E o senhor conheceu com 9 anos de idade? Como é que foi essa situação? Com 9 anos de idade eu aceitei a Jesus, com 12 eu me batizei, aí quando eu tinha 16 anos eu fui embora, apareceu uma oportunidade de trabalho, eu queria sair do interior lá, não tinha o que fazer. Qual é a cidade mesmo? Perdão, Ijuí, mas eu cresci no interior de Ijuí, uma vila chamada Alto da União. Só quem mora lá que conhece. Bem longe. E não tem muito futuro quem vive lá. Não estou falando que é um lugar ruim, eu amava estar lá. Só que não tem futuro de crescimento profissional. Ou vai trabalhar na lavoura e é isso. E eu não queria. Então apareceu uma oportunidade para mim ir para São Borja. Nem era para mim, era para o meu irmão não quis. Eu agarrei e eu fui. E lá em São Borja, aí, o pastor antes estava falando, eu conheci a Igreja da Graça. O primeiro culto que eu coloquei o pé lá, entendi que era o meu lugar e estou aí até hoje. Glória a Deus. A família já era de Jesus quando o senhor entregou a vida para Jesus? Ainda não. Foi o primeiro culto que eu fui, com a minha afinada avó, que nem tinha aceitado Jesus ainda. Minha mãe nem tinha ido a igreja nenhuma. Foi um culto que convidaram a gente no interior, a gente foi. E eu já, de cara, aceitei Jesus. Glória a Deus. Família, pastor, como é que é a família? Casado, filhos? Sou casado com a Andriara desde 2010. Eu tenho uma filha com 12 anos. 16 anos já. 16 anos agora. Em outubro a gente faz. E uma filha de 12 anos, a Isabelle, que é uma benção. Estou ensinando, a gente está criando ela no caminho de Deus. Nunca deu problema, nem vai dar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é uma benção. O pastor falava aqui antes sobre criar no caminho de Deus. E a Isabel tem aprendido e tem um temor grande no coração da pra Glória gente a Deus. ver. Pastor, há quanto tempo já? Pastor, desde 2008 eu comecei a atender já a comunidade, trabalhar e auxiliar na sede e atender trabalho. Cadastrado 2012. Mas já atendendo trabalho desde 2008 a 2009. E hoje, pastor, em Charqueadas, IGD Charqueadas e também liderando os jovens da região do Guaíba, né, pastor? Glória a Deus, que bênção.
Pastor, entrando já um pouquinho no tema, eu sempre converso um pouquinho sobre quem a pessoa é, para que todos que nos acompanham sempre sabem, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas quem é essa pessoa para naquele momento falar isso? Nós temos uma caminhada com Jesus, uma caminhada ministerial, nós temos uma caminhada cuidando de pessoas também, né? E falando sobre mágoa, às vezes as pessoas interpretam mágoa como um sentimento de tristeza, um sentimento disso e aquilo, só que a mágoa ela é uma ferida, né? E uma ferida que, se ela não tratada, ela vai acabando com a vida daquela pessoa, ela vai apagando. Eu tenho certeza que o senhor já várias vezes já viu casos assim, de pessoas que elas eram uma bênção, elas, sabe, elas refletiam ali a glória de Deus, a presença de Deus, e a coisa ia diminuindo, ia se apagando, e às vezes tudo foi numa ferida, de uma mágoa. O senhor já viu também, presenciou casos assim ao longo da vida, ministério do senhor, de pessoas que elas brilhavam assim, sabe, que elas tinham algo diferente ali, que elas foram se apagando? Com certeza, pastor. Às vezes foi uma palavra que ela ouviu e machucou, e ela não pediu socorro, ela não pediu ajuda, mas é uma ferida, o senhor falou, e é a palavra mais certa para mágoa, e aquela palavra abriu uma ferida no coração, na alma da pessoa, só que ela, muitas vezes, pelo orgulho, por vergonha, ela não quer expor o que ela está sentindo. Você tem uma mágoa? Não, eu não tenho mágoa, mas na realidade está sangrando, está machucando, e se não tratar, se não colocar o remédio certo, aquela ferida vai abrir, vai crescer, e vai matar a parte espiritual. O senhor falou que a mágoa não é tristeza, com certeza, mas daí vem consequência, que vem a tristeza, pode entrar um pânico, uma depressão. De uma mágoa pode desencadear muitos outros problemas, e quando você vê a pessoa está com vários tipos de perturbação, você começa a tratar e vê, vai chegar na mágoa. O início foi porque o marido fez algo, porque aconteceu algo na igreja, porque tal coisa aconteceu, se magoou com o pastor, às vezes acontece, e aquela mágoa foi matando, esfriando, até o ponto da pessoa sair da igreja, abandonar casamento, ou às vezes fazer uma loucura, para quando está no limite do fim de algo muito sério na vida da pessoa, aí que ela vai despertar que era uma mágoa que ela tinha. Quando a gente vê algumas doenças, às vezes as pessoas até, elas dizem que nem o Covid, quando a gente passou, dizia que tinha uma faixa etária de idade que naquele momento a pessoa era mais propensa, né? Ela fazia parte do grupo de risco. E a mágoa ela é tão sutil que ela não tem faixa etária de idade. Independente, tem pessoas, às vezes, eu tenho certeza que você já tratou casos, que ela traz uma mágoa, um ressentimento que às vezes está ali quietinho, que ela nem percebe, mas como uma ferida está atrapalhando e prejudicando a vida dela, da infância dela. Aqui dali é uma coisa que aconteceu com um pai que abandonou ou a família, situações ali, eu já vi esses tempos atrás, eu vi de casos de mães que elas deixaram o filho num outro lugar, deixaram o filho numa outra situação e naquele momento foram trabalhar em outra cidade, trabalhar em outro estado e o filho cresceu com aquilo dali. Às vezes nem considera a mãe. Eu vi um caso de um filho que ele voltou a conviver com a mãe, mas nem considerava mais mãe. Então vê o quão profundo é esse sentimento, o quão pode atrapalhar uma pessoa o sentimento da mágoa. E com certeza o senhor já viu muitas pessoas ficando no caminho, muitas pessoas prejudicadas. Eu entrando um pouquinho mais profundo com o senhor, a gente falou sobre casos pessoais, familiares que o senhor já viu. Ministerial, o senhor já viu coisas acontecer assim? Pessoas usadas por Deus, jovens usados por Deus, pessoas naquele momento, sabe, que tinham tudo para despontar, que a gente enxerga jovem e a gente, Deus já dá uma visão, né, que esse jovem tem potencial. Sim. Mas uma mágoa não tratada, uma situação assim se perde, né, pastor? Com certeza. E jovens, pessoas com talento, às vezes, especiais. Pessoas que pregavam, que cantavam, muitos só de Igreja da Graça. Eu estou já em torno de 24 anos de Igreja da Graça. Só na Igreja da Graça, o que eu vi de pessoas que eu sentava para assistir, para ouvir cantar, para ouvir pregar, e aonde eles estão hoje. Mas um dia uma ofensa, um dia uma palavra, um dia uma atitude, uma traição, gerou essa ferida da mágoa, eles não quiseram ser tratados e acabou destruindo o ministério e chamados, muitas vezes. Então, mas porque
porque a pessoa não permitiu. Eu entendo, pastor, que a palavra fala de todas as coisas que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E que a gente precisa procurar guardar o coração, mas essas pessoas acabaram não guardando. Viveram muito natural e não entenderam a batalha espiritual também que tem atrás. E a questão, eu pego o José como exemplo. Quando fala de mágoa, eu pego o José, quando ele tem... Estava aqui preparado para chegar nesse momento. Todos os motivos, deixar o senhor abrir mais ali do José, mas desde... Pode falar, fica à vontade. Dos irmãos, vender ele, ser enganado pela mulher do Potifar, ser esquecido lá na prisão. Mas quando ele chega no governo e a vida dele melhora, dá os 7 anos de fartura, quando a esposa vai dar os filhos, o primeiro filho, Manassés. Deus me fez esquecer do trabalho e da casa do meu pai. Então, ali eu entendo que o perdão, vamos falar de perdão então, né? Que limpar o coração da mágoa é perdoar. O perdão é uma decisão. Ninguém perdoa sem o primeiro passo, que é decidir perdoar. E é muito forte, pastor, essa situação. O José, ele é um almanaque para nós, né? O José ali, ele é como o senhor já começou dizendo, né? A gente tem tudo em José. O José é uma pessoa que, se ele se contaminasse, se ele ficasse ali, se ele se perdesse até, não tinha como as pessoas naquele momento dizer assim, ó, o José é isso, não, lascaram com a vida dele. Ferraram com a vida dele em todos os sentidos. Prejudicaram. Aquele tipo de caso, com certeza, já chegou pro senhor, da pessoa falar, e a gente olhar e dizer assim, pelo natural, a pessoa tem toda a razão para estar ressentida. Ela tem toda a razão para se sentir daquele jeito. O grande detalhe é a nossa preocupação para a gente não se magoar, para a gente, aquela pessoa que hoje ela se observa, ela percebe que ela não tá, ela tomar o cuidado para ela não se deixar naquele momento se ressentir, se magoar, porque eu não sei qual é a visão do senhor, acredito que a gente tenha uma visão recíproca quanto a isso, que o magoado é que se lasca, né? Seja lá quem fez ou cometeu qualquer erro, mas ela não consegue tocar na alma e no futuro e no destino da pessoa. Agora, qual é o detalhe? Por que o diabo possibilita e cria essas situações? Porque consegue se chegar na vida daquela pessoa, tocar na vida daquela pessoa, se a pessoa permitir que essa ferida se abra no coração dela. E quantas pessoas não conseguem perceber isso? A pessoa tá magoada, pastor, vou dar um exemplo, a pessoa tá magoada. Aí o senhor chega naquele momento pra pessoa magoada e diz assim, ó, que bênção que a pessoa fez ali, né? Aí a pessoa diz assim, não sei, não gostei muito. Não sei, não gostei, não simpatizei. Aí o senhor vai lá e coloca 2 pessoas que naquele momento um tá magoado com o outro e tá ressentido para fazer algo. Tem tudo para dar certo. Aí a pessoa fica torcendo para que o outro que tá fazendo dê errado. E tudo isso é prejudicial para o magoado. Imagina, pensa assim, que eu tivesse magoado com o senhor, que não tô. Mas imagina que eu tivesse magoado com o senhor. Por mais incrível que pareça, eu iria torcer contra o Senhor, mesmo que não fosse uma coisa intencional. Sim. Eu iria naquele momento, sabe, colocar como algo negativo tudo que o Senhor fizesse, de bom ou de ruim, eu colocar tudo no mesmo pacote. E na minha compreensão, eu torcendo para o Senhor se dar mal, não, uma hora ele vai cair, uma hora vai dar errado, uma hora, sabe, todo mundo vai enxergar quem ele é e tal. Por mais que naquele momento eu torcesse ou esperasse, aguardasse uma justiça, entre aspas, de Deus, eu não consigo perceber que, na verdade, o único que está se dando mal sou eu. Porque o único que não está se dando bem, o único que não está indo para frente, não adianta, quem subirá ao santo monte do Senhor? Não é a pessoa que ela está magoada, ressentida, é a pessoa que está com as mãos limpas, é a pessoa que está com o coração puro. Não tem. Então, pastor, fala um pouquinho para mim, o que o senhor acha sobre esse ponto que eu falei para o senhor, sobre a pessoa não perceber que ela está ficando para trás? Com certeza, pastor, o senhor já falou, a pessoa se lasca mesmo, porque eu parto do princípio que eu não posso mudar o mal que alguém fez para mim, então eu não posso mudar. Alguém fez o mal, falou mal, me traiu, eu não posso mudar o que aconteceu, dela. Mas eu posso escolher se eu vou carregar essa dor ou vou me curar e deixá-la para trás. Eu posso escolher o que eu vou fazer com o sentimento que surgiu dentro de mim.
Então, no momento que eu decido que eu quero ser curado, é igual o vício. Lá na igreja, muita gente é liberta do vício do cigarro. Eu oro, eu faço um desafio com a pessoa, 3 dias ela se liberta. É um propósito que eu faço. E 98% das pessoas se libertam. Mas eu sempre explico, o vício, como a mágoa, é uma decisão. Se a pessoa não decidir, ninguém pode ajudar ela. Mas se a pessoa tomar decisão, a gente vai orar, o poder de Deus vai manifestar. Então, eu entendo que a pessoa mudar o que já aconteceu não pode, mas eu posso mudar daqui para frente. Eu vou carregar essa dor, eu vou remoer isso dentro de mim, vou ficar cutucando na ferida todos os dias. Ele não merece, ele não poderia ter feito isso para mim, ele não poderia ter puxado meu tapete, porque geralmente a mágoa de alguém... Fica remoendo, né? Fica remoendo e a mágoa de alguém próximo, de alguém que a gente ajudou, de alguém que a gente estendeu a mão. Porque o diabo, ele, se pegar um estranho e fazer um mal para nós, não tô nem aí, machucou na hora, mas Deus te abençoe. Mas se é um irmão, da igreja, se é um compadre, se é um amigo, e aí? Uma grande situação que às vezes as pessoas elas não observam, que ignorar não adianta, tem que ser tratado. Porque pensa assim, eu penso dessa forma, às vezes o que o senhor comentou no começo da pessoa diz assim, não, eu não tenho nada contra aquela pessoa, não, pra mim aquilo ali eu esqueci. Só que às vezes a pessoa ela ignorou. Penso assim, né? Uma ferida no braço. Naquele momento a pessoa tem uma ferida no braço. Se ela só tapar, se ela só cobrir e ela não tratar, mas ela diz assim, não, isso daqui vai sarar e tal, é só eu esquecer. Dizer que ela tire naquele momento curativo e esteja pior. Não é nem curativo, ela só tapou, só escondeu. Então, uma ferida como a mágoa, ela não vai funcionar se esquecer, ignorar aquilo dali. Se a pessoa só ignorar aquilo dali, não vai ir para frente. O José, aproveitando ainda a situação do José, o José, ele é alguém que ele se destaca junto com o pai. Verdade. Ele se sente, as pessoas sentem que ele é mais amado do que os outros irmãos. Ele se destaca dentre os irmãos. Agora, o grande detalhe, os irmãos, eles pegam ele por ponta. A gente fala no sul por ponta, né? Sim. Pegam ele naquele momento de ponta. O senhor acha que quando uma pessoa, o senhor entende dessa forma, que quando uma pessoa, ela está sendo atacada pelo inimigo, sabe? Ele está cercando ela para que ela se magoe com algo. O senhor não acha que aquilo dali pode ser uma deixa para a pessoa se ligar e dizer assim, opa, Deus tem uma coisa grande para mim? Com certeza. Opa, se tá se levantando isso, se o inimigo tá tentando de todas as formas fazer com que eu me magoe com esse, me magoe com aquele, se eu pegar o espelho do José, significa que Deus tem alguma coisa boa. Porque o inimigo não vai atacar uma pessoa aleatória, né, pastor? Aí vai entrar o grau de maturidade de entender o mundo espiritual. Maturidade. Porque daí, muitas pessoas não têm essa maturidade de discernir essa situação. Peraí, isso aqui tem uma situação, tem um demônio aqui querendo colocar uma intriga, querendo colocar algo entre eu e outra pessoa, só que geralmente a gente deixa entrar no coração e não blinda de todas as coisas que deves guardar, guarde teu coração, dele procede a saída da vida. Eu entendo que o José, pastor, ele blindou o coração, ele sofreu, doeu, não deve ter sido fácil todos aqueles anos, mas quando nasce o primeiro filho, eu não vou dizer que não tivesse um sentimento, por algumas palavras lá na frente depois, mas eu entendo que ele decidiu, porque todo nome tinha um significado no hebraico, né? E o significado do primeiro filho é Manassés. Deus me fez esquecer do trabalho, quer dizer, de tudo que ele passou naqueles dias ali de escravo, prisão, e da casa do meu pai, quer dizer, do que os irmãos, e quando nasce o segundo filho, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, Efraim. Então, eu sempre digo que para vir Efraim, para vir um crescimento, um tempo novo, uma mudança, tem que nascer primeiro Manassés. Deus me fez esquecer. Paulo fala também, e ele diz, não julgo ainda ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para aquelas que estão adiante de mim, e eu prossigo em direção do prêmio da soberana vocação em Cristo. Então, Paulo e José nos dão um ensinamento que não podemos mudar o que aconteceu, mas eu posso escolher ficar olhando para trás, eu posso olhar para frente, autor e consumador da minha fé. Porque eu entendo, pastor, é muito isso. Eu entendo que Deus ele não vai dar um crescimento ou dar um poder
para uma pessoa que não está bem resolvido com o passado dela. Porque como que Deus vai colocar um anel de poder? Porque o José ele recebe um anel de autoridade. Isso. Se naquele momento ali ele não está bem resolvido internamente. Porque às vezes tudo que o magoado ele deseja, vou usar esse termo por mais que pareça ruim, mas tudo que a pessoa magoada ela deseja é que naquele momento a outra pessoa se dê mal. Até vingança, né, pastor? É vingança. De certa forma é uma vingança, não pelas mãos dela muitas vezes, mas ela fica aguardando que ela seja vingada, seja por uma situação ou outra. Agora, se pensa assim, o senhor naquele momento, vou inverter para mim não ficar só como magoado eu, mas imagina que o senhor tem uma mágoa a respeito de alguém e o senhor torce, mesmo sem ser diretamente, mas que aquela pessoa se lasque. Para o senhor naquele momento assim, Deus é fiel, né? Né? A pessoa justiça, quero justiça. Deus é fiel. Não é vingança, é justiça. Tal. Aí imagina se naquele momento vai um anel, o senhor recebe uma autoridade de naquele momento ali ter o poder para o senhor exercer a vingança ou exercer o mal ou naquele momento dar o retorno que aquela pessoa ali naquele momento ela merecia. A chance de dar tudo errado, que nem canta o Thales Roberto, é tudo que eu tinha, né? A chance seria muito grande. Então o nosso Deus é um Deus que ele pensa em todos os sentidos. E ele não vai permitir que a pessoa ela seja honrada, exaltada, receba uma autoridade, até que essa parte se resolva. Quando José já tem autoridade, os irmãos eles são tão imaturos que eles naquele momento eles pensam o que o José faria, mas se eles estivessem no lugar do José... Já expõe a nudez do coração deles. Porque no momento que naquele momento eles veem o José e dizem, não, José vai nos matar. Eles estão falando sobre o que eles fariam no lugar de José se eles tivessem passado pelo que o José passou. Só que o José se mostra maduro, né? O José se mostra uma pessoa melhor, vamos dizer assim, melhor do que os seus irmãos. E tudo que a pessoa, que ela tem uma mágoa, um ressentimento, algo assim, ela precisa entender é que se ela agir impulsionada por aquele sentimento ou por aquela ferida, ela vai se tornar igual, tão igual quanto aquelas pessoas que naquele momento fizeram aquilo ali com ela. Porque se o José tomar a atitude exata que os irmãos esperavam que ele tomasse, porque seria o que eles fariam, o José se tornou igual a eles. O José não foi diferente. Então a nossa ideia é nós sermos diferentes. Como que uma pessoa magoada ela pode mostrar superioridade, pastor? Hipótese alguma, não vai conseguir, né? E nem vai cumprir o que Jesus disse, que é para a gente vencer o mal, fazendo o bem, e orar por aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos odeiam. Amar, imagina? E eu penso que a mágoa também é uma tentação do diabo para entrar no nosso coração, porque imagina Jesus ali, vamos falar de Jesus um pouco, uns minutos antes dele ser traído, Judas vem, e ele sabe tudo, né, porque Jesus é Jesus, e o sinal era o beijo, e Jesus, ele poderia já estar magoado esperando Judas, né, com um porrete aqui. O senhor já viu aquele memezinho que tem na internet do pessoal na ceia com Jesus? E aí Jesus, um de vocês vai me trair. Você já viu esse memezinho? Não vi. Aí o camarada do lado, ele pega e diz assim, ó, e vão dar o Pedro, né? Tá todos os discípulos ali. Aí o Pedro diz assim, sou eu, Senhor. E aí Jesus diz, não, Pedro. Aí o João pergunta, sou eu, Senhor. E Jesus disse, não, João. Aí o Judas pergunta, sou eu, Senhor? E Jesus olha para ele e diz assim, sou eu, Senhor. Jesus debocha nele naquele momento. Jesus, ele trata Judas de uma maneira tão bondosa, a um ponto que quando Judas sai de lá para negar, para trair Jesus, ninguém nem nota. Não há uma diferença no olhar, né? Eu não sei se o senhor já presenciou, eu já tive essa situação de ver, às vezes, até dentro da obra, sabe? De ver pessoas, às vezes, que o olhar delas é um olhar meio fulminante. O senhor já pegou essas trocas de olhar? Com certeza. Que às vezes o senhor olha e diz se aquela pessoa tem alguma coisa contra aquela outra. Que às vezes entra no ambiente, é uma pessoa, entrou a outra pessoa, a pessoa já se fecha, já mudou. Mas, pastor, a grande pergunta hoje da nossa conversa, como ser limpo da mágoa?
Como seria? Já vimos que é prejudicial para a pessoa. Já vimos que foi obra da maldade de alguém que não pode nos permitir que a gente se contamine, mas se magoou, se ressentiu, às vezes é uma coisa que acompanha aquela pessoa há algum tempo. Como essa pessoa ser limpa dessa mágoa? Eu entendo assim, pastor. O José fez uma escolha e é uma decisão. Eu, certa vezes, não vou abrir aqui, né? Mas eu fui vítima de uma calúnia, fui vítima de... Falaram que eu fiz algo que eu não fiz. E dói demais vir de quem vem, de dentro de igreja, de obra, assim. E aí tu vai pro banco e fica 3 meses no banco sem... Então, é bem complicado. Mas... O senhor presenciou, passou. Eu fiquei... É um conhecimento empírico que o senhor está passando, como ser livre da mágoa. E as pessoas que participaram daquilo, ninguém está na igreja. Eu fui no que permaneci porque eu sabia que eu estava de mão limpa e eu não tinha feito nada. Só era amigo de todo mundo. Mas aconteceu que o Deus, ele justifica. Mas eu ouvi um pastor pregando e eu guardei para mim aqui aquilo que eu deveria lutar contra aquele sentimento, dizendo todos os dias, eu escolho perdoar fulano. Então, quando vinha aquele sentimento assim, ó, por que eu estou passando isso? Por que inventaram esse negócio de mim? Por que ele acreditou nas pessoas e não pediu nem para me falar nada? Nem... Então, mas daí eu falava, não, eu escolho perdoar fulano. Eu escolho perdoar. E eu orava todos os dias. Isso foi um mês, daqui a pouco, não me lembro quanto tempo, mas eu todos os dias, quando eu lembrava aquilo, eu rebatia aquele sentimento. Eu não aceito essa mágoa, eu não aceito essa mágoa. Eu escolho, eu lutava contra aquilo. E o diabo vinha de vez em quando, falava, eu já decidi, eu perdoo fulano, eu não tenho mais nada. Até que certo dia, pum, arrancou aquilo de dentro de mim. Aleluia. Eu olhei para a pessoa, vontade era de abraçar, vontade era de conversar, sair, brincar, modo de dizer assim, sim, dar risada. Eu olhei para aquela pessoa e eu não senti mais nada. E eu saí, isso dentro da igreja, né? Eu saí da igreja, parecia que eu estava pisando nas nuvens, não parecia que eu estava pisando... Leve. O peso da mágoa que a gente carrega forte. E não sabe. E quando aquilo sai, pastor, é uma leveza, é algo assim extraordinário. E desde então eu ensino as pessoas que é uma decisão. Primeiro você decide, não vou dizer que tu vai perdoar no primeiro ato, mas você tem que dar o primeiro passo. Eu decido, não vou carregar isso, eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar o que eu vou carregar dentro de mim. Que forte, pastor. Eu nem sabia dessa situação, mas ver como o Espírito Santo trouxe o Senhor aqui para que pessoas possam aprender com o Senhor sobre isso. E essa pessoa é minha amiga até hoje. Glória a Deus. A luta, né? A pessoa lutar por aquilo dali. E com certeza, às vezes a pessoa carrega uma coisa durante tanto tempo que é pesado, que aquilo se torna normal da pessoa. A vida da pessoa fica pesada, as coisas é um peso, só que a pessoa se acostuma com aquele peso. Até que ela se torna leve e ela, naquele momento, ela percebe que a vida ela é outra totalmente diferente. Pastor, fantástico, uma bênção. E aí Deus faz a gente crescer na terra da aflição. Estou aqui hoje como pastor. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Amém. Quando a gente... É o que o senhor falou. É quando há o esquecimento, quando naquele momento há ali como é a superação, a gente poderia dizer, né? O superar uma mágoa quando alguém te magoa de alguma forma, não sei se eu estou correto na minha expressão, mas é como se te jogasse no precipício, né? Como se naquele momento tentasse te colocar lá embaixo. É o próprio diabo trabalhando. Às vezes a pessoa nem se deu conta. Às vezes a vida da pessoa seguiu em frente e aquela pessoa ali que ficou magoada, ressentida, e a outra nem sabe que fez alguma coisa para outra, né? Em alguns casos, né? Mas a luta para chegar lá em cima de novo, a luta para vencer, e Deus é fiel. Quando chega o momento ali onde Deus honra, eu acredito que se torna até mais fácil. O José, quando ele recebeu os irmãos, ele teve a clareza de visão de dizer assim, ó, Deus usou essa situação, Deus permitiu essa situação para me forjar, para trabalhar em mim, para me deslocar, para me trazer até aqui. E é maravilhoso quando Deus trabalha. Pastorzão, eu agradeço. Muito obrigado de coração. Prazer estar aqui com o senhor. Prazer é falando meu. Sobre que tem abençoado muito a vida Amém. Do pessoal. Pessoal, que grande alegria estar junto com vocês aqui. Espero que vocês tenham desfrutado assim como eu desfrutei desse bate-papo. Um tema tão importante e que é tão necessário para o nosso meio. Hoje as pessoas elas estão afundando com muita facilidade emocionalmente. Algumas gerações atrás, nós víamos que as pessoas, às vezes, elas tinham uma resistência maior
algumas certas dificuldades. Hoje nós temos problemas, doenças psicossomáticas, temos pessoas com ansiedade, crises de pânico, temos pessoas depressivas, e o diabo ele tem usado essas situações para derrubar muitas pessoas preciosas para o Senhor, e que você possa tomar a decisão, como o pastor falou hoje, de se levantar na sua vida, de lutar contra qualquer sentimento negativo que de alguma forma possa ter entrado no seu coração. Deus abençoe muito, ficamos aqui no Grace Talk de hoje, nos enxergamos no próximo. Deus abençoe. Fé, vida, propósito.